Você quer viver algo novo, profundo e impactante com o Senhor? Diga, eu quero. Aleluias, eu tenho certeza que assim como Deus está movendo, está falando ao meu coração, está assim mexendo poderosamente comigo, eu creio que Ele fará assim nessa manhã, em nome de Jesus. Sabe, esses dias atrás, eu iniciei o outro culto dizendo isso. Pastor Gilson compartilhou o seu devocional conosco falando de avivamento. E ele estava falando da necessidade de vivermos um avivamento, assim, pessoal, urgente e intransferível. E eu acredito que nós, como seu povo, estamos precisando viver e sermos impactados pelo Senhor. Deus me levou a sua palavra, um texto que está em Joel, capítulo 2. Nós vamos estar lendo a sua palavra agora. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Ele vai impactar e essa é uma palavra para a igreja de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler os versículos pares e os irmãos vão lendo os versículos ímpares. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Glória a Deus, amém. Aparentemente, Joel, ele foi profeta em Judá, ali no Reino do Sul. E ele trouxe uma exortação, ele trouxe uma palavra de Deus e salientou que provavelmente aquelas calamidades que estavam acontecendo ali eram juízos e advertências de Deus a respeito do povo. E então ele conclama, ele chama o povo a se voltar com todo o seu coração a Deus. Ele faz esse chamamento. Eles estavam vivendo um momento de crise ali. Para vocês terem ideia, nem a casa do Senhor tinha provimento para que os sacrifícios pudessem ser feitos. Eles estavam vivendo um tempo de miséria, de fome, de seca. A terra não estava dando seu fruto ali e os inimigos estavam se levantando, o gado estava perecendo. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta com uma palavra sim, de exortação, mas também uma palavra de esperança. Sabe, todas as vezes que a gente vê que uma crise está se estabelecendo, está acontecendo, a gente vê que Deus levanta homens e mulheres comprometidos, sedentos, desejosos da sua presença, desejosos de fazer a sua vontade, para que então Ele possa usar para transformar, para trazer, para converter o seu povo, trazer os olhos novamente do povo para o Senhor.
E foi isso que aconteceu ali. E isso me faz entender, irmãos, que nós precisamos viver um reavivamento urgente. Nós temos dito, nós temos presenciado, nós temos falado. E deixa eu dizer para você, indignação não é avivamento. Nós podemos estar indignados com o que tem acontecido. A família tem sido afrontada, a família tem sido açoitada. Como nossas crianças têm sido ali, né? Então, como há o investimento, nós temos falado, temos dito tanto isso. Tanto é que a nossa marcha vai ser a respeito disso, de tão grave que tem acontecido a respeito das nossas crianças, têm sido alvos, mas a nossa indignação não é avivamento. Nós precisamos fazer uma volta para Deus. Os conceitos estão fluídos, irmãos, e nós precisamos estabelecer os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são verdades eternas, profundas e que libertam. Então nós não podemos nos afastar desses princípios. Nós precisamos fazer uma volta. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de amarmos a palavra de Deus, é tempo de sermos firmes a respeito daquilo que Deus já deixou, já planejou e já projetou para cada um de nós. Joel, ele é chamado de o profeta do Pentecostes, porque ele traz a promessa do derramamento do Espírito, onde nós vemos que isso historicamente aconteceu lá em Atos, capítulo 2, em Jerusalém, onde Pedro entende que cita e entende que esse derramamento, né, esse chamamento de Deus acontece quando nós então acatamos o chamado. E o dom do Espírito Santo, ele é um dom universal. Ele é universal porque todo cristão, ele inicia a sua vida recebendo esse dom. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós chamamos Jesus para morar na nossa vida, quando nós o convidamos, nós então recebemos o selo da promessa, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Mas, irmãos, eu creio, eu tenho plena certeza que Deus quer que nós trilhemos um caminho de busca, de santidade, de plenitude, de avivamento, onde nós vamos manifestar, sim, santidade de vida, testemunho ali ousado, com ousadia, e aonde nós vamos manifestar os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 diz, né, tem uma lista ali dos frutos: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas a palavra de Deus diz: não há lei. E quando os frutos do Espírito estão manifestos, as obras da carne não têm vez na nossa vida, irmãos. Então muitas vezes nós não estamos levando a sério a nossa vida espiritual, e Deus tem feito um chamamento para nós nesse tempo, que nós precisamos sim nos voltar para Ele, nós precisamos sim nos arrependermos daquilo que estamos vivendo, daquilo que há em nós, que agridem, que ferem o caráter de Deus. Nós precisamos nos arrepender, voltar, nós precisamos entender. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, em Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Eu tenho entendimento de que se vivemos em espírito, vivemos porque nós já recebemos ali o batismo, o selo. Precisamos andar também buscando a plenitude, buscando o enchimento, buscando ter uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. Quando falamos em plenitude, irmãos, eu tenho plena certeza de que nós precisamos nos apropriar
todos os dias dessa verdade da palavra de Deus. Todos os dias nós, cristãos, deveríamos acordar e dizer: ah, Senhor, como eu preciso do Senhor para o meu dia. Ah, Senhor, como eu preciso que o Senhor governe o meu dia. Ah, Senhor, como eu preciso. Ah, Espírito Santo, enche a minha vida, controla o meu viver. Esse deveria ser. Nós não precisamos fazer a pergunta, como cristãos, se nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. A pergunta que nós deveríamos fazer é: o Espírito Santo nos tem? Ele nos possui? Ele nos domina? Ele governa a nossa vida plena, por inteiro? Ele tem o governo total da nossa vida? Sabe, irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha que, assim, parecia que era algo normal, natural, aqueles homens, aquelas mulheres serem cheios do Espírito Santo. Era algo natural. A gente pode olhar aqui em Atos 6:3, os primeiros diáconos foram escolhidos homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus. Em Atos também 6:8, a gente vê Estevão, um homem usado, cheio do poder de Deus. Vemos em Atos 11:24, Barnabé é descrito como um homem cheio do Espírito Santo. Em Atos 13:52, os recém-convertidos de Antioquia transbordavam, a palavra de Deus diz, transbordavam do Espírito Santo. Parece que era algo natural. A vida daqueles homens era uma vida completa, plena, cheia do Espírito Santo de Deus. E como nós temos vivido, como nós temos nos comportado como os cristãos desse tempo, dessa geração? Será que somos esse povo, essa geração do nada a ver, descomprometida, que não quer viver os princípios da palavra de Deus? Será que não estamos acomodados, sentados naquilo que é assim mesmo? Será? É assim mesmo. O mundo está terrível mesmo. É assim que vai acontecer, é assim que vai fazer, é assim que vai proceder, e a gente vai só assimilando, e nós vamos ficando inertes no meio de tantas coisas que temos sido muitas vezes afrontados. E a gente, como igreja, eu creio que a nossa posição não é fazermos o papel ali de bons amigos, simplesmente. Eu tenho isso, de que Deus tem nos chamado para ser um povo que vai impactar esse tempo e essa geração. E nós precisamos ter esse entendimento. Em Efésios 5:18, tem a bem conhecida, ordem que diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando, irmãos, o verbo está no grego, na palavra ali original, quando o verbo está no presente, ele significa uma ação contínua. Então, quer dizer, continuem se enchendo. Quando o verbo está em uma outra conjugação verbal, aí então, às vezes é uma ação única. Quando Jesus chama ali o mestre Sala e fala: trazei as talhas, e ele diz: enchei as talhas de água, ali está num outro tempo verbal. E aí então nós vemos que é uma ação única: enchei as talhas. Pronto, uma coisa que foi feita apenas uma única vez. Mas essa palavra aqui está num tempo que diz: nós deveríamos ler assim: e encham-se e continuem se enchendo, e continuem se enchendo, e continuem se enchendo. Essa é a ordem para mim e para você. Não há dúvidas. Eu creio que Deus tem um tempo e Ele está nos chamando. Ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual plena, voltada para Ele. Eu tenho plena certeza disso, irmãos. A isso, Jesus dá o nome de vida abundante. Ele quer que nós tenhamos uma plenitude. Ele quer que nós tenhamos essa vida abundante. E nesse texto, eu olho aqui e vejo
que o profeta Joel, ele nos conduz a uma volta para Deus. E ele diz assim, primeiro, inteira e intensamente. Repita comigo, inteira e intensamente convertei-vos a mim. Inteira, o verso 12 diz, de todo o coração. Não podemos viver experiências profundas, marcantes, sem ter uma proximidade de Deus, tendo uma vida rasa. Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. O nosso Deus, quando nos criou, colocou lá no jardim, a cada virada do dia, Ele visitava ali o homem, conversava com ele. Aí o homem resolve romper, peca, então se afasta. Mas Deus vai através de aliança, de novo em direção ao seu povo. Ele vem em direção a gente, definitivamente depois, através de Jesus, Deus nos permite, nos dá esse caminho de volta completa. Nós não podemos basear, irmãos, os nossos relacionamentos com Deus naquilo que Ele pode nos oferecer. Nós temos falado tanto isso. E nós, quando estamos aqui na oração intercessória, Deus, Ele ama nos abençoar. Deus tem prazer em dar aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Mas o nosso relacionamento, ele deve estar acima daquilo que as suas mãos podem nos oferecer. Ele pode sim, Ele pode curar. Ele pode sim, Ele pode dar milagres. Ele pode sim te fazer prosperar no seu negócio. Ele pode sim ir além daquilo que você está pedindo, pensando, necessitando. Ele pode, mas o nosso relacionamento com Ele não deve estar baseado naquilo que Ele pode nos oferecer. Quando nos relacionamos com Deus, é necessário uma mudança de vida. Nós não vamos, irmãos, esqueçam, nós não vamos viver individualmente avivamento se nós temos ali dentro pecado, arraigados, que a gente não quer abrir mão. Não vamos, por isso nós precisamos abrir mão. Se nós temos pecados que estão ali guardados, se nós temos ali falta de perdão que nós estamos guardando, não vamos viver avivamento, porque nós não estamos permitindo que Deus venha e faça. Nós estamos apenas trabalhando, andando no superficial, e não é o que Deus deseja para nós. Assim, quando morre essa velha vida, a vida de Deus nasce em nós. Quando morrem as nossas vontades, os nossos desejos, nascem a vontade de Deus para nós. E é disso que nós precisamos tomar posse. Inteira, intensamente. O verso 12 no B diz assim, com jejum, com choro e com pranto. Jejum não é barganha, irmãos. Jejum é aproximação. Jejum é intimidade. Anote, o quanto desejamos e ansiamos irá determinar o nosso empenho em buscar. Joel aqui fala sobre jejum. Joel aqui traz isso, traz choro, traz pranto. Irmãos, quem sou eu? Né? Quem sou eu para dizer como você deve fazer ou não o jejum? Mas eu tenho percebido que tem pessoas que querem se relacionar com o jejum como se fosse algo tão natural, tão normal. É assim, sabe? Como se fosse outros. É o propósito. Agora eu vou deixar de comer o doce, vou começar a deixar de comer o chocolate. Irmãos, não é pecado fazer propósito. Devemos fazer propósito, sim, mas devemos fazer com temor ao Senhor. Quando nós fazemos, nós nos aproximamos de Deus, e todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, é nos revelada a nossa situação, aquilo que realmente nos encontramos. E muitas vezes nós vamos encontrar ali coisas que não estão de acordo com Deus, coisas que não estão de acordo com a sua vontade, que não estão de acordo com o seu caráter, e nós vamos precisar abrir mão, e isso dói, irmãos. Isso dói, por isso causa choro, isso causa pranto, mas nós devemos fazer com temor a Deus. Quando jejuamos, estamos famintos de Deus. Jejum no hebraico é tissum, cobrir, fechar a boca. No grego, nesteia, abster-se de comida. O que nós precisamos entender é que
quando nós fechamos a boca, nós estamos desejosos de comer de Deus. Estamos sedentos e famintos de Deus. Nós precisamos estar capazes. E eu tenho certeza que Deus aí nos libera os ouvidos, tira a escama dos nossos olhos, para que a gente possa então entender aquilo que Ele deseja e quer para nós. Nós, quando nos aproximamos de Deus, é igual quando nós nos aproximamos de uma luz. Nós, quando nos aproximamos de uma luz, irmãos, nós vemos as imperfeições, nós vemos as nossas falhas, as nossas rugas. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos capazes de ver aonde deixar que o Espírito Santo de Deus nos mostre aquilo que precisa ser transformado, mudado em nós. Deus quer que eu tenha uma vida espiritual plena, conhecendo e sendo conhecido de Deus. Vamos lá? Conhecendo e sendo conhecido de Deus. De novo, repitam. Rasgai o vosso coração. Conhecedores de Deus, o verso 13 diz, o profeta fala, Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e arrepende-se do mal. O profeta está aqui lembrando ao povo quem Deus é. Conhecedores de Deus. O salmista, quando fala lá no Salmo 139, 6, que conhecimento é grandioso demais para ele, sobre modo elevado, não posso atingir. O salmista não está querendo dizer e nos desincentivando de conhecer a Deus. Não, ele estava dizendo que quanto mais ele conhece a Deus, mais então ele é impactado pela grandeza de Deus, mais ele entende que ele tem um Deus grande, poderoso, soberano, acima de todas as coisas, um Deus onipotente, presente, onipresente, onisciente. É isso que o profeta está dizendo. Em Oséias 6:3, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos conhecer ao Deus que servimos. Precisamos conhecer quem Ele é. Nós precisamos ir nessa busca. E deixa eu dizer, irmãos, nossa busca a Deus, ela nunca vai ser uma busca frustrada. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos a Deus, nós podemos ter certeza que nós o encontraremos, nós o acharemos ali na nossa busca. Nós precisamos saber e entender isso. Sabe, irmãos, nós sabemos que plenamente nós não poderemos conhecer a Deus aqui. Sabemos que isso nós teremos somente quando nós estivermos, nos encontrarmos com Ele. Porque daí a palavra diz que conheceremos como também somos conhecidos. Mas nossa busca em conhecer o Deus que servimos, ela precisa ser constante, diária, intensa. Nós precisamos fazer isso. Conhecido por Deus, o verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era costume do povo, quando estava enlutado ou quando queria expressar uma contrição, eles rasgavam as vestes, se vestiam de saco, passavam cinza na cabeça e então ali eles estavam expressando aquilo. Mas o profeta aqui está dizendo que aquilo virou um ritual e que agora era necessário rasgar o coração e não as vestes, porque aquilo tornou-se algo que eles estavam fazendo e nem sabiam por que estavam fazendo. Será que nós adentramos domingo após domingo aqui, sabendo claramente o que estamos fazendo?
Será que ao erguermos as nossas mãos, nós estamos expressando aquilo que é o nosso coração a Deus? Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, pelo contrário, eu creio que toda a nossa devoção, com o nosso corpo, com as nossas, tudo deve adorar a Deus, mas o que eu estou dizendo é que não podemos, Deus não está atrás dos nossos rituais, Deus está atrás do nosso coração, e Ele precisa expressar isso. Ele vê o coração. Sabe, quando o profeta chega para ungir Davi, aquele menino mirrado ali, então o profeta olha, ele olha ali, ele olha para Eliabe e ele fala, é esse no seu coração. Mas o que Deus fala para ele? Deus diz, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus está atrás do nosso coração, irmãos. Como está o nosso coração? Deus está atrás do nosso coração. Como que nós podemos ter esse entendimento? Um Deus onisciente, um Deus que esquadrinha, um Deus que sonda, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que a palavra já diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe tudo, Ele já conhece todas as coisas, mas é um Deus que quer que nós rasguemos o nosso coração, porque dele nós não conseguimos esconder. Nós, quando nos escondemos, estamos nos escondendo de nós mesmos. E aí, então, nós, infelizmente, irmãos, estamos retardando, impedindo a ação curadora, transformadora dele na nossa vida. Quando nós nos escondemos, quando nós não dizemos, Senhor, está difícil, não quero, está difícil, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo, Senhor, me desfazer desse pecado, eu não consigo, quando eu estou dizendo isso, rasgando o meu coração, dizendo para Ele que eu preciso que Ele intervenha. Eu estou dando liberdade para que Ele venha, para que Ele haja, para que Ele transforme, para que Ele cure, para que Ele limpe completamente o que precisa ser limpo. Conhecer a Deus é entender da sua grandeza, entender que Ele é um Deus sim, poderoso, está lá, mas Ele é um Deus de perto, de relacionamento, que se aproxima de nós, que deseja intimidade conosco. E nos fazer conhecido de Deus, não é, irmãos, simplesmente é entender, na verdade, que Ele conhece todas as coisas. Ele conhece, mas Ele deseja que nós, os seus filhos, rasguemos o nosso coração diante dele. Deus quer que eu tenha uma vida espiritual plena. De que forma? Preparados e prontos. Vamos lá? Todos juntos? Preparados e prontos. Tocai a trombeta. Às vezes a gente está querendo viver o extraordinário de Deus, levantando todos os dias da nossa cama, tomando café, indo trabalhar, como se nada fosse acontecer. E quando o sentimento, principalmente da igreja do Senhor, que é a noiva, precisaria estar ali, com aquele sentimento de preparo. Nós não sabemos o dia, o noivo está às portas, está chegando, mas nós estamos ali, como se nada fosse acontecer. Quando olhamos as parábolas das virgens, nós vemos isso, irmãos. Aquelas que estavam desatentas, desapercebidas, foram encontradas despreparadas. Será que nós não estamos como seu povo, despreparados? E isso, irmãos, não tem a ver com estar envolvidos com a obra do Senhor. Isso tem a ver em estar envolvidos com o Senhor da obra. Se nós não temos isso fortemente, nós vamos ser pegos despreparados. Despreparados. E não é isso que Deus quer. Em Amós 3:6 a palavra diz: tocar-se-á a trombeta da cidade sem que o povo estremeça? Por que o profeta aqui está dizendo, tocai a trombeta? Porque todas as vezes que a trombeta era tocada, a cidade ela se preparava. O inimigo estava às portas. Eles
provavelmente precisariam guerrear, batalhar. Então tocava-se a trombeta para que eles estivessem preparados. Por isso o profeta está dizendo: tocai a trombeta, estejam preparados. Nós precisamos ter esse sentimento de preparação. Preparado, santificado para o uso do Senhor, pronto, disponível imediatamente para o seu uso. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para responder à razão da nossa fé? Como nós temos visto, irmãos, como nós estamos despreparados, porque nós estamos simplesmente acatando, aceitando coisas e princípios básicos da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Na segunda carta a Timóteo 2:21, Paulo diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Estamos sendo úteis ao nosso possuidor? Ele é o nosso dono. É Ele quem é o nosso dono. Será que todos os dias, quando nós saímos, ou quando nós saímos daquela porta para fora, nós estaremos prontos para aquilo que Ele quiser nos usar? Nós estamos prontos para Deus nos usar como Ele quer, para sermos esses vasos de honra, utensílio de honra, em algumas versões. O verso 16 e 17 faz uma lista de quem deve estar preparado e pronto. Congregai o povo, os anciões, os filhinhos, os que mamam, os noivos, as noivas, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor. Aqui o profeta começa a fazer uma lista. E o meu entendimento, na verdade o entendimento claro aqui, é que todos estão convocados. Sabe, irmãos, está na hora de nós nos posicionarmos aonde Deus tem nos colocado. Sabe, homem de Deus, você precisa liderar a sua casa, conduzir a sua família aos princípios de Deus, a um avivamento, a buscar santidade, a ter esse envolvimento com o Senhor. Sabe, mulher de Deus, você sim pode ser muito usada profissionalmente fora, onde você está. Glória a Deus, que Deus tem levantado mulheres assim, fortes. Mas nós não podemos esquecer aonde está a nossa principal missão, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Satanás tem tentado nos desviar os olhos. Ele tem nos atarefado. Ele tem desviado o nosso olhar daquilo que é a nossa maior missão. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando a palavra diz aqui, os filhinhos, irmãos, os nossos filhos não podem ficar fora do avivamento que nós precisamos e estamos ansiando. Quando nós estamos aqui e vemos que a igreja está oferecendo, muitas vezes nós, como pais, deixamos para trás, deixamos de levar, deixamos de investir e depois, na adolescência, nós vamos chorar. Olha, nós recebemos, irmãos, nós recebemos pais de adolescentes de 16 anos chorando para conversar com a gente, dizendo: pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho, ele está assim. Mas quando você tinha a oportunidade de investir, você investiu na vida espiritual do seu filho? Ontem nós estávamos arrumando algumas coisas, alguns livros, e nós encontramos algumas coisas tão preciosas. Eu encontrei uma cartinha da Paola, uma cartinha para Deus, e ela dizendo: Senhor, como eu estou distante do Senhor, como eu estava com saudade do Senhor, como eu estava com saudade de ouvir o Senhor, de conversar com o Senhor. São os nossos filhos, irmãos, e nós precisamos investir no relacionamento deles, conduzi-los à presença do Senhor, para que eles também sejam avivados, reanimados, para que eles tenham uma conversão profunda, completa. Deus, não se enganem, Satanás está investindo na vida dos nossos filhos, porque sabe que ali é uma terra fértil, ali nós precisamos, por isso nós precisamos investir com tudo aquilo que temos.
Ah, irmãos, quando fala aqui, os que mamam, os noivos, as noivas, sabe por quê? Porque era natural que os noivos fossem dispensados de alguns serviços quando eles estavam vivendo isso. Mas, quando a questão é urgente, o profeta aqui está dizendo, ninguém pode ficar de fora. Ninguém. E se você, que é ministro, você que exerce alguma liderança na casa do Senhor, ou até mesmo fora daqui, deixa eu dizer para você, Deus a nós conclama-nos a chorar, a nos humilhar, a nos derramar, a orar pelo povo, a buscar a presença do Senhor, a pedir para que Deus poupe mesmo o seu povo. Nós precisamos nos voltar para Deus. Irmãos, para finalizar, Deus nos faz um desafio. Esse desafio está lá em Tiago, capítulo 4, do 8 ao 10. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante. Ah, irmãos, como Deus falou comigo aqui. Nós não podemos ter espírito vacilante, irmãos. Nós não temos, nós não podemos. Nós precisamos estar firmados, sermos perseverantes, constantes. É isso que Ele espera de nós. Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você quer viver avivamento? Você quer viver avivamento? Eu quero, irmãos. Eu quero viver um avivamento. E nós não podemos querer viver algo que os outros já viveram. Nós temos que parar de contar aquilo que o outro vivenciou. Nós precisamos contar dos feitos do Senhor na nossa casa. Nós precisamos contar dos feitos do Senhor ali no nosso PGM. Nós precisamos contar dos feitos do Senhor no lugar onde trabalhamos. Nós precisamos contar dos feitos do Senhor na nossa igreja, não na outra igreja, não no outro lugar. E Deus pode fazer, sim, e Deus fará, e Deus levantará, mas Deus quer fazer no meio de nós. Deus quer fazer, eu creio. Deus é claro em sua oferta. Deus é claro em sua oferta. Cheguem-se a mim e eu me achegarei a vós, mas não do jeito que vocês querem, do meu jeito, diz o Senhor. Não divididos entre o mundo, ali dispersos em cima do muro, vacilantes, não, inteiros e intensamente. Cheguem-se a mim e eu me chegarei a vós, mas não do jeito que vocês querem. Não, do meu jeito. Não adianta a gente estar em cu escondido. Não adianta a gente estar com aquele pecado guardado. Não, não adianta. Nós precisamos nos achegar a Ele. Sim, conhecidos dEle, conhecedores dEle. É assim que nós precisamos nos achegar. Cheguem-se a mim e eu me achegarei a vós. Mais uma vez, não do nosso jeito, irmãos. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito dEle. Não acomodados e indecisos, mas preparados e prontos para aquilo que Ele deseja fazer hoje, porque é urgente. Nós estamos com as nossas pendências, nós estamos com os nossos desejos, com os nossos medos, dos nossos jeitos, estamos com as nossas coisas. Deixa eu dizer para você, se você tem algo, alguma mágoa, alguma dor, Deus quer curar você hoje, porque Ele precisa usar você, Ele precisa encher você completamente do seu espírito, porque a obra do Senhor é urgente, é agora, e Ele deseja fazer isso nessa manhã. Você quer? Você deseja? Eu quero te convidar que você vai vindo à frente e que você vai colocando tudo diante do Senhor. É um pecado, irmão? Coloca, chora, derrama, diz da sua dificuldade, diz para Deus como é difícil, mesmo Ele sabendo o que é, porque Ele sabe todas as coisas, mas se derrame na presença do Senhor. Se você quer mais, você quer beber do Senhor, você quer ter enchimento do Espírito, como diz a sua palavra, porque Ele nos convida a termos uma vida cheia,
cheia dele, cheia do seu Espírito, para que nós possamos, sim, irmãos, vivenciar algo novo, algo tremendo, algo poderoso, ter uma vida de impacto mesmo aonde nós estamos, para que o nosso testemunho seja um testemunho ousado, para que a nossa vida seja uma vida santa, um caminho de santificação, para que o fruto do Espírito seja manifesto na nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor entendam: esse homem, essa mulher é cheio do Espírito Santo de Deus, ela é governada, ele é governado, ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, como queremos, ó Pai, como queremos viver algo do Senhor diferente, impactante. Ah, Deus, visita-nos, visita o teu povo aqui, ó Pai. Aqueles que estão aqui derramados, faz mesmo, Senhor. Aqueles que estão aqui prostrados, faz mesmo, Senhor. Mas, ó Pai, não só aqueles que estão aqui, ó Pai, aqueles que também estão assentados e que talvez, ó Pai, foram tocados, foram, Senhor, ó Deus, impactados, ó Pai, por aquilo que diz a Tua palavra, e traz, Senhor, um avivamento pleno, Senhor, ó Deus, no nosso meio nesse tempo. Ó Deus, nós queremos ser usados, ó Pai, nós queremos, ó Pai, estar inteiros e intensos diante do Senhor. Nós queremos estar rasgados, ó Pai, diante da Tua presença. Queremos deixar que o Senhor entre e faça de novo, e mais uma vez, e de novo, e faça mais uma vez, e de novo, e outra vez, e faz mesmo, Senhor. Por isso, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito. Nós queremos estar preparados e prontos, ó Pai, derrama. Por isso, derrama mesmo no meio do Teu povo, da Tua igreja. E, Pai, usa-nos, ó Pai, poderosamente. É o que nós desejamos, é o que deseja o nosso coração. Em nome de Jesus.